Começa agora mais uma edição do programa TV OAB. Veja os destaques. A Assembleia Legislativa aprova projeto de lei que regulamenta o piso dos advogados. Licença maternidade de 120 dias valerá para todas as mães adotivas. E mais, conheça as disposições do calendário eleitoral para as eleições 2012. A propaganda eleitoral já foi liberada. Veja na entrevista como denunciar atos ilícitos dos candidatos. Recebemos no estúdio o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Piauí, Lucier Viana, para falar sobre o calendário eleitoral de 2012. Olá, presidente. O calendário eleitoral já está montado. Fale um pouquinho para a gente como vai funcionar com relação às eleições deste ano. Bom, de fato, o calendário eleitoral para essas eleições agora de 2012 já foi previsto desde o ano de 2011 pelo Tribunal Superior Eleitoral. Houve uma certa ameaça de que houvesse certas prorrogações diante da greve dos servidores da Justiça Federal, mas, ao que me consta e pelas informações colhidas até a presente data, não restaram prejudicados tais datas. De tal forma que o calendário é exatamente para realizar uma previsão de todas as datas marcantes e precisas que todos que estejam envolvidos no pleito eleitoral, diga-se eleitores, candidatos e partidos políticos, observem-o atentamente para que possam agir a tempo, seja para realizar o registro das candidaturas, que já findaram-se agora no dia 5 de julho, e também a partir do dia 7 de julho, que iniciam-se propriamente as permissões de realização de propaganda eleitoral. Estas que até 7 de julho estavam estritamente vedadas a sua realização, sob pena de quem o realizasse sofrer sanções legais, tais como aplicações de multa, que variam de 5 mil até 50 mil reais, e dentre outras vedações. É necessário e é importante que todos observem todos os dados lá lançados, sob pena de não terem a oportunidade de assim lançarem seus nomes a essa disputa eleitoral, e também para que se evite problemas futuros, caso assim logrem êxito em suas investiduras políticas. Presidente, já falando sobre essas punições, os candidatos que não cumprirem essas disposições do calendário, como que eles serão punidos? Bom, a lei ela prevê prazos taxativos e peremptórios, sob pena de tais candidatos, caso assim não o sigam, sofram sanções, como até mesmo a perda de seus mandatos em decorrência da não apresentação, seja de documentos, ou seja de informações, a tempo, tal como exige a legislação eleitoral, especificamente no calendário eleitoral. E como os eleitores podem denunciar se eles verem algum ato ilícito por parte de algum candidato? Bom, essa pergunta é muito oportuna e aqui é bom que nós registremos e conscientizemos toda a população, principalmente os eleitores, de que crime na forma da legislação eleitoral não é somente aquele que compra o voto, mas também aquele que vende efetivamente seu voto. E dessa forma, é necessário que todos os eleitores tenham ciência desta situação e de que poderão sofrer sanções, punições e processos criminais nesse sentido, caso assim hajam. E então, diante dessa circunstância, é importante que, diante de toda e qualquer situação, que observem a prática de ilícitos eleitorais, eles realizem efetivamente a denúncia, e a OAB ela possui um canal de denúncias formado através de um comitê de combate à corrupção eleitoral, responsável por receber toda e qualquer informação do eleitor, candidato, partido político, para que haja efetivamente na fiscalização desse pleito eleitoral, para que seja mantida a lisura e seja afastado definitivamente e de uma vez por todas a influência do poder econômico, poder político, que mudem
ou que tenta enganar, ludibriar o eleitor oferecendo benefícios em troca do seu voto. Então o eleitor tem também o Ministério Público Eleitoral como um canal que eles poderão recorrer nos seus respectivos municípios, ou até mesmo ao próprio juiz eleitoral da comarca, que com certeza não se furtará de realizar o devido encaminhamento às instituições para que sejam analisadas e apreciadas tais denúncias de ilícitos eleitorais. Agora, para finalizar, com o início das campanhas, né, surgem também muitas dúvidas com relação ao direito de resposta nos veículos de comunicação. Como vai funcionar essa parte? Bom, a legislação também, ao tempo em que faculta, como já dito, a realização de propagandas políticas, ela estabelece limites. E tais limites têm que ser observados taxativamente, sob pena de, se extrapolando tais vedações ou limites, haver a possibilidade da concessão do direito de resposta àquele candidato que se sentiu ofendido, seja na sua integridade moral ou em outro aspecto, que exija efetivamente esse direito de resposta. E aí é neste aspecto que a Justiça Eleitoral terá que ser provocada em até 48 horas após a realização desta propaganda que o candidato entender que tenha lhe agredido, atingido de alguma forma, e assim ela concederá para que ele possa também expor à população todo o aspecto e a sua versão a respeito daquela determinada propaganda política. Então é algo que todos os candidatos e os eleitores também têm que observar atentamente para que a campanha ela não extrapole e não atinja aspectos que não interessam propriamente à população, que é através da exposição de propostas, através da exposição dos programas políticos que eles terão acesso, e não partir para disputas ou brigas pessoais entre os candidatos. Então, desta forma, que o direito de resposta age efetivamente e que a Justiça Eleitoral, diante da sua extrema celeridade, também sempre busca processar e julgar esses direitos de resposta com a maior brevidade possível. Ok, então, presidente, muito obrigada pela entrevista. Nós que agradecemos. Vale lembrar que o calendário eleitoral está disponível no site do TRE Piauí. A Justiça Federal determinou que o INSS conceda licença maternidade de 120 dias para as mães que adotarem uma criança ou adolescente de qualquer idade. A determinação vale para todo o país. Saiba detalhes na reportagem. Há 6 anos, a funcionária pública Francideia Maria adotou um bebê com 2 dias de vida. Para cuidar do pequeno, ela precisou do mesmo tempo e teve as mesmas obrigações que uma mãe biológica teria. Para isso, ela contou com o auxílio da licença maternidade, essencial para as mães que trabalham e precisam dar total atenção ao filho. Peguei na hora que ele nasceu para mim. Então, eu levei para casa e comecei a cuidar dele. Aí tinha que fazer tudo que outra mãe, a mãe biológica, qualquer mãe biológica faz. A mãe adotiva é só o nome, mãe adotiva, porque o trabalho é o mesmo. Tudo é o mesmo, é a mesma coisa, não tem diferença. Então, para mim, foi muito importante criar aquele vínculo com ele, a família também, né? A aceitação de toda a família. Todo mundo chegou, todo mundo cuidou, ele foi muito bem recebido. Ele foi uma criança, eu choro toda vez.
O INSS está elaborando um projeto que concede a licença maternidade de 120 dias para todas as mães adotivas. Atualmente, a idade da criança adotada é o critério utilizado para a liberação do benefício, como explica o advogado Fábio Leal. Tratando de adoção, o que é que a lei diz sobre a adoção? A mãe que adotar uma criança de até 1 ano de idade, ela vai ter direito a receber um salário maternidade durante 120 dias. A mãe que adotar uma criança de 1 a 4 anos de idade, ela vai ter direito a receber um salário maternidade, um benefício previdenciário, durante 60 dias. E a mãe que adota uma criança ou obtém a guarda judicial para fins de adoção, uma criança de 4 a 8 anos de idade, ela terá direito a apenas um salário maternidade de 30 dias. O advogado lembra ainda que só tem direito à licença maternidade as mães que contribuíram para a Previdência Social. Outro ponto importante, o salário maternidade é um benefício previdenciário concedido pela legislação do INSS e, para tanto, para ter direito a este benefício, precisa estar inscrito na Previdência Social, precisa ter contribuído para a Previdência Social, precisa ser segurado da Previdência Social, porque em alguns casos não precisa ter contribuído, basta ter qualidade de segurado, que é nos casos da segurada empregada, da trabalhadora avulsa e da empregada doméstica. Basta ela estar inscrito na Previdência para ter direito. O restante tem que ter uma contribuição mínima de 10 meses de contribuição. Após uma iniciativa da OAB Seccional Piauí, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que regulamenta o piso dos advogados empregados no setor privado. Confira na reportagem. O projeto de lei estadual 41 de 2012, que estabelece o piso salarial do advogado no setor privado, foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Piauí. A iniciativa partiu da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, que comemora mais essa conquista para a classe. Hoje, a Assembleia Legislativa transforma aquela decisão interna do âmbito da Ordem em uma norma, atendendo, portanto, aos anseios da nossa instituição, da Ordem dos Advogados Seccional Piauí. A deputada Margarete Coelho, que também é nossa colega advogada, verificando essa discussão no âmbito interno da Ordem, apresentou um projeto de lei para transformar em norma aquilo que já havia sido adotado no âmbito interno da Ordem. Isso é importante porque define um valor mínimo de remuneração para o advogado empregado. O projeto de lei propõe que o advogado com jornada de até 4 horas diárias ou 20 semanais tenha um ganho mínimo de R$ 1.500 mensais e de R$ 2.000 no caso de dedicação exclusiva, com jornada de até 8 horas diárias ou 40 horas semanais. A OAB Piauí definiu em âmbito interno, ainda em 2011, o valor de R$ 2.000 como piso do advogado no setor privado. A medida visou a valorização do profissional da advocacia, principalmente advogados em início de carreira, como lembra o membro da Comissão do Jovem Advogado do Conselho Federal da OAB, Daniel Oliveira. Todo advogado ou todo estudante, quando ingressa no mercado de trabalho na advocacia, se depara com um dilema, que é exatamente saber se ele entra para a carreira do concurso público ou se ele avança na advocacia. A Ordem dos Advogados tem se preocupado com isso e servido como um instrumento de fortalecimento e de incentivo para que esse advogado, para que esse estudante de direito que está ingressando no mercado de trabalho, enquanto bacharel, enquanto advogado, ele venha para a advocacia. E esse piso é mais uma ferramenta que se agrega a outras para contribuir, para incentivar com que o advogado realmente seja um advogado militante, exerça a profissão e abrace a causa da advocacia, não enveredando ou não perdendo bons quadros, bons profissionais para outras carreiras jurídicas, como delegados, procuradores, promotores. Então, esse é o objetivo da Ordem. O Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Piauí está adotando procedimentos disciplinares que tratam de débitos de anuidades contra advogados. Confira. O Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, está adotando procedimentos junto aos processos disciplinares que tramitam no tribunal e que tratam de débitos de anuidades contra advogados. De acordo com o presidente do TED, Afonso Teles Coutinho, mesmo as ações estando em andamento,
A seccional, na condição de credora, decidiu dar uma nova oportunidade aos inscritos que se encontram respondendo a processos que têm como objetivo a cobrança de débito. Nós instituímos a Semana da Conciliação no Tribunal de Ética, que terminou na semana atrasada, que foi, inclusive, positivo. Mas, como o Tribunal de Ética não tem competência para fazer acordo em relação a débito, então, agora, depois da Semana da Conciliação, o Conselho Seccional autorizou que o Tribunal de Ética desse uma nova chance aos advogados em débito com a OAB que respondem a processo ético-disciplinar. Por isso, eles terão até o dia 31 de julho para comparecer à tesouraria da OAB e compor os seus débitos, quitando o débito, o processo será extinto no Tribunal de Ética. E, em caso de parcelamento, se for o caso, esses processos serão suspensos até que cumpra a adimplência. Porque a OAB e nem o Tribunal de Ética não tem o mínimo interesse em punir os colegas. Pelo contrário, o interesse da OAB é receber suas anuidades que estão atrasadas em relação aos seus associados. O programa TV OAB fica por aqui. Lembrando que, para participar, é só enviar sugestões para o e-mail tvoabpi@gmail.com ou acessar as redes sociais pelo Twitter, @OABpi, ou no Facebook, OAB Piauí. O nosso programa vai ao ar todas as quintas-feiras, com reprise às sextas-feiras.